The Witcher 1 foi um jogo lançado para PC, que mais tarde também foi lançado para os consoles PlayStation 3 e Xbox 360 numa edição especial. Desenvolvido pela empresa CD Projekt Red no ano de 2007, ele tinha como principal fonte de inspiração a saga de livros The Witcher. Hoje eu vou contar a história completa do jogo, mas antes de começarmos a falar sobre o jogo, vocês precisam entender a história dos livros pelo menos um pouco. Bom, antes de eu dar esse resumo, vocês precisam saber que os Witchers, ou os bruxos, são mutantes escolhidos a dedo que são treinados de maneira exaustiva durante toda a sua vida e que se provam guerreiros fortes e corajosos. Eles passam pelo processo de mutação, onde eles recebem mutagênicos e algumas poções mágicas para se tornarem verdadeiros caçadores de monstros. Mas hoje eu vou falar só da história do jogo e não da gameplay, do universo ou dos livros. Isso faz em outro vídeo se vocês quiserem. Basicamente, Geralt de Rivia era o guardião de Cirilla Fiona, que estava sendo perseguida pela caçada selvagem e vivia um romance complicado com uma feiticeira chamada Yennefer de Vengerberg. Agora vai um possível spoiler da série, então se você não quiser saber, pula um pouco pra frente. Basicamente, no último livro, Geralt e Yennefer morrem ao tentarem lutar contra uma multidão revoltada. E a Ciri encontra o corpo dos dois e coloca eles em um barco, deixando que o mar levasse eles embora. E lá, eles chegam num suposto paraíso e passam a viver em paz, como se fosse um tipo de mundo dos mortos. Enquanto isso, Ciri, que ainda fica viva, se torna a famosa Senhora do Lago, lá das lendas do Rei Arthur, e a gente tem uma rápida cena dela contando a história bem velha já para um cavaleiro da Távola Redonda. Bom, dito o final do livro, podemos finalmente ir para o jogo, onde se passa basicamente alguns anos depois, ou como um tipo de continuação ou um final alternativo dos livros. É revelado que aquela ilha que Yennefer e Geralt foram parar no pelo mar era a ilha de Avalon, a mesma ilha das lendas do Rei Arthur também, pois estavam sendo perseguidos por seus maiores inimigos, a caçada selvagem. E lá naquela ilha, eles se encontram com Ciri novamente. Os três passaram tanto tempo nessa batalha contra a caçada selvagem na ilha de Avalon, que eles foram considerados mortos pelo pessoal que vivia no ambiente do livro, que é o povo do continente e o povo das ilhas Skellig. Eles estavam vivendo uma verdadeira campanha contra a caçada selvagem. Eles estavam recebendo a ajuda de novos Witchers que foram revelados, que era no caso os Witchers da Escola da Serpente. E dentre esses Witchers da Escola da Serpente, foi aí que Geralt conheceu Leto. E esse foi o primeiro contato que os dois tiveram quando Geralt salvou ele de ser trucidado pela cauda de um monstro lá. Depois de Geralt salvar a vida de Leto, os dois se tornaram bons amigos e, bom, começaram a trabalhar junto contra a caçada selvagem. Ao mesmo tempo, ele e os companheiros novos dele estavam viajando entre dimensões com Ciri, com o objetivo de encontrar e derrotar Eredin. Porém, durante toda essa confusão, de alguma forma a Yennefer foi capturada pela caçada selvagem e feita de prisioneira como uma forma de chantagem emocional. Mesmo depois de muitas tentativas e de todos os seus esforços, o grupo do Geralt, da Ciri e do Leto, mais os Witchers da Escola da Serpente, não conseguiram libertar Yennefer das mãos de Eredin, e muito menos derrotá-lo em combate, pois as suas estratégias, todas as coisas que eles tentavam, fracassaram. Quando foram obrigados a admitir que haviam sido derrotados, Geralt se ofereceu para servir a caçada selvagem em troca da liberdade da Yennefer. Eredin concordou com ele e a partir daí a Yennefer foi libertada e o Geralt passou a ser um dos cavaleiros da caçada selvagem por alguns meses ou anos. Ele era da tropa liderada por Inglerith e é por isso que ele reconhece o elfo lá no The Witcher 3. Depois de tanto tempo servindo a caçada selvagem, Ciri, numa tentativa desesperada, se deixou ser capturada por Eredin e se aproveitou dessa chance para teletransportar Geralt de volta para Kaer Morhen. Mas o teletransporte não foi bem sucedido, pois Geralt caiu numa floresta próxima a Kaer Morhen e a caçada selvagem conseguiu rastrear ele, ou seja, ele foi perseguido pela caçada, correndo desesperadamente pela floresta, até que finalmente ele conseguiu fugir, mas ele estava gravemente ferido e teve uma perda de memória muito grave. Ele basicamente se esqueceu de
todos os eventos dos livros e do que ele havia vivenciado com a caçada selvagem nesses tempos. Enquanto isso, do outro lado, Yennefer também foi teletransportada por Ciri e também perdeu a memória por causa de seus ferimentos, a mesma coisa que aconteceu com Geralt, mas ela foi encontrada pelo Império de Nilfgaard, que a fez prisioneira e rapidamente, quando viram que ela tinha perdido a memória, eles ajudaram ela a recuperar, ou seja, diferente do Geralt, ela não ficou muito tempo com essa amnésia. Geralt foi encontrado inconsciente na floresta pelos seus companheiros Witchers da Escola do Lobo. E é aí que vemos pela primeira vez Vesemir, Lambert e Eskel, que até então a gente só sabia deles dos livros, né? E eles estavam acompanhados pela feiticeira Furis Marigold. Geralt também conhece Leo, que era um jovem que havia sido adotado por Vesemir e estava sendo treinado pelos Witchers, mesmo sem receber as mutações. Logo de cara, Geralt demonstra sua perda de memória ao não se lembrar de Yennefer e muito menos de Triss ou Ciri ou todos os acontecimentos dos livros. Mas suas dúvidas não podem ser esclarecidas, pois logo em seguida, quando a Triss ia explicar para ele, eles são atacados por criminosos de uma organização chamada Salamandra. Esses criminosos estavam sendo liderados por 3 indivíduos, conhecidos como o Professor, que era um maluco obcecado, um guerreiro que controlava um monstro gigante que chamava Savola, e o suposto líder deles, que era um mago chamado Azar Javed. Mas logo de cara, enquanto realizava a primeira missão do jogo, Geralt e Leo descobrem que existe uma mente maior manipulando essa organização e que Azar Javed não é o verdadeiro líder. Durante a batalha, Geralt e Triss se juntam e eles conseguem matar Savola e a sua criatura monstruosa. Mas Azar Javed consegue escapar, levando consigo os segredos e os mutagênicos dos Witchers e ordena que o professor matasse as testemunhas. É aí que Geralt e Leo se unem numa batalha intensa contra o professor, mas durante a luta, Leo é atingido por um tiro de besta do professor e acaba morrendo. Geralt corre para ajudar o Leo e o professor aproveita essa oportunidade de distração para fugir por um portal. Leo é enterrado e recebe um funeral digno com muito respeito por parte dos Witchers, principalmente Geralt, que se sentia culpado pela morte do garoto. Uma curiosidade rápida aqui é que dá pra você achar o túmulo do Leo lá em Kaer Morhen no The Witcher 3. Geralt conversou com Triss sobre o seu passado e a feiticeira, ao invés de falar a verdade, ela viu ali uma oportunidade, já que Triss sempre foi apaixonada pelo Geralt, mas ela nunca teve o amor dele porque ele era caidinho pela Yennefer. Ela alterou a história, ela contou a história cheia de manipulações e trocou a Yennefer por ela mesma, por exemplo, dizendo para o Geralt que ela era o verdadeiro amor dele. Por causa disso, Geralt e Triss iniciam um relacionamento porque o Geralt basicamente acreditou nela, né, e decidiu que também amava ela. Depois do ataque criminoso, Geralt viajou para Vizima, a capital da Teméria, com um plano de falar com o rei Foltest e seus antigos aliados para tentar rastrear seus inimigos com o objetivo de recuperar o que foi roubado e ao mesmo tempo vingar a morte de Leo. Porém, ele foi recepcionado pelo líder da organização Rosa Flamejante, que foi um dos primeiros fiéis do Fogo Eterno. Seu nome era Jacques de Aldersberg. Essa ordem e essa religião do Fogo Eterno estava estimulando o ódio e o preconceito entre humanos e não humanos, algo que fez aumentar ainda mais a tensão que já existia entre as raças, criando grupos rebeldes gigantes em diversos lugares, e ao mesmo tempo contribuindo para o crescimento do exército dos Scoia'tael, que eram rebeldes não humanos super organizados. Enquanto cumpria contratos e missões secundárias na cidade, Geralt encontrou no meio de toda essa bagunça e esses conflitos de preconceito o seu antigo melhor amigo anão, Zoltán Tivai. Geralt e Zoltán começaram a investigar e descobriram que o grupo criminoso Salamandra vivia no submundo da cidade de Vizima e estavam diretamente envolvidos com grande parte dos crimes que aconteciam nos reinos do norte. Quando o preconceito e o ódio entre as raças explodiu na Teméria, aconteceu uma terrível guerra civil entre os soldados do Fogo Eterno e os rebeldes Scoia'tael. Ao mesmo tempo que essa guerra rolava pesada, usando tudo de si, em pouco tempo ele encontrou o professor e mais uma batalha aconteceu. O resultado foi finalmente ter vingado a morte de Leo, matando o professor. Mas antes de morrer,
O vilão deu uma de Assassin's Creed e revelou pro Geralt quem era o verdadeiro líder do grupo criminoso da Salamandra. Azar Javed era apenas um peão num jogo muito maior. O verdadeiro líder da organização criminosa era Jax de Aldersberg, que ao mesmo tempo trabalhava pela religião do Fogo Eterno, sendo o grão-mestre da Ordem da Rosa Flamejante, que é a mesma que a gente vê lá na DLC Hearts of Stone em The Witcher 3. Ele também fingiu ser um herói para os dois lados da guerra civil, né, tanto para os humanos quanto para os não humanos, sendo a principalmente por trás do ódio que estava acontecendo entre as raças, espalhando mentiras e manipulações, ao mesmo tempo que conspirava para tomar o poder e ser aceito pelos dois lados da guerra, seja qual fosse o vencedor, e assim roubaria o lugar de Foltest como um rei. Mais tarde, Geralt consegue finalmente derrotar o Azar Javed, né, depois de ter matado o professor, e descobre ainda mais coisas sobre a Salamandra. O plano de Jax estava indo muito bem quando algo inesperado aconteceu. O rei Foltest retornou de sua missão, e Geralt contou tudo o que havia descoberto para o rei, que ordenou que o Witcher perseguisse e matasse o líder da Salamandra por traição. Geralt conseguiu rastrear e encontrar Jax, que começa a explicar melhor que o seu verdadeiro plano era se tornar um salvador do mundo e que ele pretendia criar uma nova raça de não-humanos que fosse capaz de sobreviver ao famoso apocalipse da Geada Branca e perdurar a humanidade como uma nova raça perfeita e ausente de erros. Era isso que ele queria com os mutagênicos dos Witchers. Mesmo sabendo que Jax tinha boas intenções, apesar de usar métodos errados para realizar seus objetivos, Geralt decide que ele deve morrer, mas antes que eles pudessem iniciar um combate, Jax teletransportou Geralt, Triss e ele mesmo para um mundo totalmente coberto por gelo, como se tivesse sido destruído pela Geada Branca. Nesse mundo, Geralt é obrigado a procurar uma saída e enfrentar diversos monstros junto com Triss. No fim dessa quest, ele finalmente se encontra cara a cara com Jax nesse mundo gélido e eles travam sua batalha final num tipo de templo. Geralt conseguiu lutar bravamente contra Jax e seus monstros, até que são surpreendidos pelo rei da caçada selvagem, Eredin, que apareceu no local como uma forma fantasmagórica, como se ele fosse um tipo de holograma ou uma projeção. Não era realmente ele que estava ali, era só uma manifestação da consciência dele. Eredin derrota Jax, ajudando Geralt a encerrar sua missão, e diz que ele nunca se importou com a Salamandra, e ele tem uma longa conversa e muito chata também com Geralt sobre destino. No fim, Eredin e Geralt travam uma batalha porque eles acabam se desentendendo, e Geralt consegue derrotar esse holograma do Eredin, o obrigando a voltar para o seu corpo. Depois de Eredin desaparecer, Geralt caminha até Jax, que ainda estava vivo, porém gravemente ferido no chão, e apesar das tentativas de se defender desesperadamente, Jax foi assassinado por Geralt. That sword is for monsters. Geralt finalmente retornou para o mundo real, onde foi recepcionado pelo seu melhor amigo Dandelion, ou Jaskier na série e nos livros. Os dois conversam como bons amigos sobre os acontecimentos, e é aí que o jogo se encerra. Como de costume nos jogos de The Witcher, tem aquele final que basicamente mostra as consequências das suas decisões. O jogo termina com Geralt vivendo em Vizima e se tornando um tipo de mercenário, trabalhando como guarda-costas pessoal do rei Foltest e vivendo seu romance com Triss Merigold, né, que ele acreditava que era o amor dele. Esses eventos nos levam até o The Witcher 2, mas esse aí fica para outro vídeo, né? Geralt foi convidado pelo rei Foltest a receber uma premiação, e durante a cerimônia, Foltest é atacado por um assassino. Geralt consegue lutar e matar esse assassino, e quando ele tira a máscara do assassino, ele descobre que era um Witcher como ele. E muito confuso, é aí que o jogo se encerra, nos deixando claro que os Witchers estavam tentando matar o rei Foltest por algum motivo, e esses eventos nos levam até The Witcher 2, mas esse fica para outro vídeo.